Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. Pois bem, eu quero falar algo de Deus para você aqui, algo tremendo. Revelações assustadoras. É verdade, irmãos. E essas revelações que eu quero compartilhar com você não são revelações de uma comida forte que eu comi e passei uma indigestão à noite e daí eu tive um sonho, um pesadelo, parece que foi a lombriga que me revelou, aquela comida que eu comi não fez a digestão bem, não, nada disso. É algo de Deus. São anos de estudos e de discernimento espiritual que eu quero passar aqui para você. E eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me pediram lá no outro vídeo anterior: pastor, fala do principado lá que o senhor disse, o basilisco. Então eu vou falar agora neste vídeo, tá? Eu quero falar aqui sobre o âmbito que ele atinge, esse principado, politicamente falando, religiosamente falando. Você vai identificar se você está sendo vítima disso. Você vai identificar pessoas que amam isso. Se você acompanha canais de política, hoje o que se fala é sobre assassinato de reputação. Hoje o povo está dividido, esquerda, direita, centro, politicamente falando. Dentro da igreja, pentecostal, neopentecostal, protestante, não sei o quê, católico. E você vai ver que algo há por trás de espiritual. O meu propósito é levar você a uma análise espiritual e trazer revelações aqui fortes, bombásticas para você entender o que é que está acontecendo. Sobre discussões políticas, teológicas, filosóficas, acadêmicas, tá? É algo muito forte, muito poderoso. Já vou dizendo, o vídeo vai ficar longo porque é um estudo, né? Esse formato é o formato que a gente faz para a Escola de Ativação Profética, um seminário teológico que nós temos aqui, voltado ao ministério profético e apostólico. Inclusive, nós teremos uma conferência em setembro aqui em Goiânia. E se você quiser participar, o link está aqui nas descrições, está escrito aí Conferência Profética. São 3 dias que você vai passar conosco estudando mais um pouco da Bíblia dentro dessa visão profética e espiritual. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é: se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? E já vai marcando o seu joinha, o seu gostei, deixando o seu like, você que já acompanha nosso canal, que já tem aí conhecimento sobre o nosso conteúdo. E quem vai marcar só depois que assistir o vídeo não tem problema, mas que você faça isso. Outra coisa que eu quero pedir a vocês, eu preciso de 1000 pessoas, pelo menos 1000 pessoas. Eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, o canal da nossa amada irmã chamada Fabiana Amaral, onde ela fala sobre coisas da tecnologia, coisas digitais. Por exemplo, você não quer receber aí, você não está querendo receber o auxílio emergencial do governo? Lá ela tem um vídeo que explica isso para você, e vídeos deste entendimento. É uma mulher de Deus, irmãos. Ajude ela lá, seguidora aqui do nosso canal. Eu prometi ela faz um tempão que eu ia fazer essa divulgação e estou fazendo agora. E por favor, pelo menos 1000 pessoas vão lá se inscrever no canal dela. Primeiro link aqui nas descrições, tá bom? E você pode se inscrever lá. E agora, meu irmão e minha irmã, nós vamos aqui para o entendimento bíblico sobre este principado. Irmão, pensa num negócio forte. Eu vou dar aqui para você um versículo só onde a Bíblia fala, tá? Um texto, né? E o restante eu vou citar aqui para você procurar na Bíblia e depois ler. Porque nós vamos fazer uma edição aqui bacana para você entender sobre esse principado. Nós vamos falar, como eu disse para você, eu vou fazer um resumo aqui para você, caso interessar você assistir o vídeo até o final, vai ser bacana. Nós vamos falar aqui sobre a origem do basilisco, nós vamos falar aqui da união do basilisco com a deusa dialética. Olha que negócio interessante, viu? Vamos lá na mitologia grega. Nós vamos falar aqui sobre o sofisma,
Nós vamos falar aqui sobre a parte do cérebro onde esse espírito atua, tá? É um espírito, é uma influência espiritual, é algo muito forte. Como vencê-lo, como identificar. Ao acompanhar o estudo aqui, você já vai aprender a como identificar se isso está acontecendo com você, tá? E nós vamos entrar aqui dentro desse entendimento para que você absorva mais de Deus. Eu vou usar aqui Isaías 59. Eu vou ler do versículo 1 para você pegar o contexto todo, tá? Que diz assim, ó, Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça diante de Deus em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha o versículo 5. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Como come os ovos dele, e quem come os ovos dele morrerá. E quebrando os ovos sairá uma vírbora. Nós vamos ficar aqui até no versículo 5. Eu tenho aqui uma série de vídeos, eu vou deixar aqui o segundo link nas descrições, uma série de vídeos que são 8 vídeos com oração no final, onde eu falei sobre teias de aranha espirituais, baseado no que Isaías diz aqui no capítulo 59 e no versículo 5, tá bom? Segundo link aí você acompanha toda essa série. É importante você também entender este contexto, tá? Então nós temos aqui ovos de basilisco. Outras referências bíblicas eu vou te dar, mas não vou abrir para a gente não ficar muito extenso. Se encontra em Provérbios 23, 31 e 32. Anotou? Isaías capítulo 11, versículo 8. Anotou? Isaías 14, 29. Anotou? Isaías 30, versículo 6. Anotou? Jeremias capítulo 8, versículo 17. Anotou? E também Salmos 91, versículo 13, onde fala sobre a serpente. Pisará a serpente. Então a serpente lá é o basilisco. Preste bem atenção. Nós vamos aqui entrar e eu vou começar trazendo para você aqui a origem deste nome. A origem da palavra basilisco, que já vem aí do grego, significa pequeno rei. Essa palavra também ela vem da mesma raiz semântica, basileia, que significa reino ou governo. Tem essa mesma raiz semântica também da basílica, né, que são os templos católicos enormes, né? Basílica que significa governo, reino, né? Então, é um negócio interessante. Você vai ver que no final do vídeo eu vou conectar a Igreja Católica aonde eles deram e fizeram de uma igreja aonde se cultuava o basilisco, tá? Junto com outra deusa grega. Eu vou conectar você até no meio do caminho aqui com este entendimento. Mas eu quero aqui navegar com você, não é tudo, irmãos. O que eu vou passar aqui para você é apenas uns 10% do entendimento sobre o basilisco, tá? Uns 10%. Então, para você entender, nós vamos ver aqui algumas culturas, alguns folclores, algumas mitologias que falam sobre este ser. Veja só. Na cultura romana, o naturalista Plínio descreveu o basilístico como o seguinte: ele não arrasta o seu corpo como as outras serpentes, por meio de uma flexão múltipla, mas avança firme e ereto.
mata os arbustos, não somente pelo seu contato, mas respirando sobre eles. Fende até as rochas. O poder que há nele é muito maligno. Vamos aqui. No Antigo Egito, era conhecido também como urso, considerado um símbolo da eternidade e da destruição, porque ele matava todos os animais que estavam próximo a ele. Na cultura árabe, um médico chamado Avicena afirma que ele é diferente de todas as outras serpentes e tem um potencial de veneno muito mortal. Ulisses Aldrovani, em 1640, repetia que o basilístico matava as suas vítimas petrificando com seu olhar. Em outras culturas, e até mesmo dentro do entendimento satanista, acreditava-se que o basilístico era tão poderoso que nem mesmo os encantos, os feitiços dos bruxos poderia destruí-lo. E uma das maneiras mais tradicionais de matá-lo era incendiando a casa onde ele estava, ou seja, o ninho, e também com o canto do galo. Então era comum na Idade Média peregrinos, viajantes, andarem e levarem junto um galo, para que o galo cantasse e assim tentasse espantar e até mesmo matar o basilisco. E aqui nós temos uma definição da dialética, o basilisco. A dialética não fica contente com um simples estudo, com a fria repetição e acúmulo de conhecimento. Exige a arte de discorrer, de disputar, o enfrentamento, as opiniões contrárias, como armas da razão, ainda que com o perigo de se converter em cinzas muitas falsas crenças. Por isso, está acompanhada do basilisco, a dialética e a razão. E temos aí países como Chile, como Peru, aqui no Brasil mesmo, no Rio Grande do Sul, tem também aí um conto sobre o galo que coloca ovos, entendeu? O que nós temos aqui, Isaías falando, que é as pessoas que chocam esses ovos. E nós vamos falar sobre os ovos de basilisco, tá? Esses ovos que são chocados aqui na mente, no cérebro da pessoa. Se a gente lê Isaías, nós vamos ver que é o resultado das iniquidades, né? O resultado do falar. Nós vamos aqui entender que esse espírito ele tem um hálito quente, ou seja, é o ato de falar coisas contra as outras pessoas para destruir, para matar. Um hálito que mata, como um dragão que cospe o fogo, é a ação do basilisco, tá? Para envenenar, para destruir, né? Aqui dentro do entendimento, aí você pega a cultura grega, egípcia e um monte de outras. Aqui nós chegamos a um consenso sobre como o basilisco mata as suas vítimas é pelo olhar, o olho dele, que libera um poder e destrói a pessoa instantaneamente. A segunda forma é como eu estava dizendo agora, pelo hálito, ele cospe fogo, mata. E deixa eu te dar mais explicações aqui, mais curiosidade sobre este ser. O basilisco, ele foi criado a partir de um galo que colocou um ovo, tá? E esse ovo de galo, você vê que é um negócio estrambólico, né? Impossível. E esse ovo de galo, ele foi chocado ou por uma serpente ou até mesmo por um sapo. Aí se diverge um pouco do entendimento. Na mitologia, também dentro do entendimento da história da Idade Média, nós temos aí um folclore de que se um guerreiro pegasse a sua lança e furasse na tentativa de matar o basilisco, o sangue daquele ser, daquele bicho, era tão forte, tão venenoso, que matava tanto o guerreiro como também matava o cavalo do cavaleiro, né? Do guerreiro. Algo terrível. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu te dar mais entendimento para a gente fundamentar esse negócio e ficar bacana, tá bom? Vamos aqui. Na série do Harry Potter, nós temos aqui esse arquivo que fala o seguinte. Na saga do Harry Potter,
Este mitológico ser simboliza o poder, a morte, a destruição e também a longevidade. É bem maior do que nas lendas medievais, podendo alcançar até 15 metros. Apresenta uma pele de cobra, verde e vívida. Seus olhos são como um fogo intenso e penetrante, capaz de matar a quem olhar diretamente. Além disso, ele consegue viver muitos anos. O basilisco aparece no filme com aproximadamente 1000 anos. Ele também possui o poder de petrificar as pessoas, caso elas olhem indiretamente. Seu veneno é extremamente perigoso, podendo matar em alguns segundos. O único antídoto é uma lágrima de uma fênix. No filme, Harry Potter encontra o basilisco na Câmara Secreta. Basilisco que é comandado pelo Lord Voldemort. Harry Potter destrói este monstro usando a espada de Gryffindor. Amados, o Lord Voldemort é a representação de Baphomet dentro do satanismo. Baphomet, que é o príncipe dos demônios, né? O bode cultuado ou adorado na maçonaria. Então, você vê que tem todas essas conexões. Ou seja, é um espírito também que atua na feitiçaria, na alta magia. Por ele também tem um aspecto de serpente, trabalha em conjunto com o espírito de Piton, ou seja, de adivinhação, falsa profecia e assim vai. Normalmente havia duas formas de como matá-lo. Primeiramente, olhando para ele antes dele enxergar você, antes dele te ver. Você olhasse para ele, antes dele te ver, você conseguia matar ele. Ele morria. Uma outra forma era usando espelhos para a imagem dele refletir, ele olhar para ele mesmo e ele mesmo se matar. Era uma das formas. E você vai ver que isso tem ligação diretamente com o entendimento espiritual que eu vou passar para você agora. Mas antes de passar, na verdade, eu quero aqui entrar e fazer uma conexão com a mitologia grega. Com a deusa grega chamada Dialética. Que na verdade não era uma deusa até entanto, se tornou uma forma de culto, sabe por quê? Porque a dialética é isso aqui, ó. Vou dar um Google aqui para você, e nós temos aqui a definição da palavra dialética. Em sentido bastante genérico, dialética significa oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos e fenômenos empíricos. Também, se você olhar lá no Wikipédia, você vai ter aqui uma rápida definição sobre dialética. Um método de diálogo cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias, que leva a outras ideias. Então isso é a dialética. A dialética, irmãos, na verdade, se tornou uma arte entre os filósofos, os pensadores da época. O exercício constante fez com que a Grécia fizesse da dialética uma imagem que se tornou uma deusa da razão, entre outras deusas da sabedoria e da razão que já havia. A dialética, então, se tornou algo para ser cultuado. Mas, dentro do entendimento, nós encontramos aqui o discurso, a razão e a verdade. Era o que os cultuadores da dialética buscavam. A razão, tá? A verdade. E também, para tudo isso acontecer, tinha que ter o debate, o discurso, tudo isso. Mas, na verdade, a tentativa deles era de destruir uns aos outros com os seus argumentos, com as suas filosofias. A operação desta deusa, ela está relacionada, aí nós já vamos entrar dentro de um entendimento espiritual. Eu vou lhe mostrar uma imagem aqui, que é raríssima você encontrar. Veja só, aqui nós temos a deusa dialética. Você percebe que no ombro dela aí, ou no braço dela, está algo tampado com um véu. Os gregos acreditam e falam que a deusa dialética carregava consigo o basilisco.
e era coberto com véu. Por que coberto com véu, pastor? Para que o basilisco não matasse ela. Então ela cobria com véu, porque ela não poderia olhar. Ela usava o basilisco como uma arma, irmãos. Uma arma de destruição, tá? Você vê que é uma deusa que não carrega lança nem espada, na verdade ela está até descalça. Carrega nada disso, como as outras deusas. O poder da dialética era basicamente através do basilisco, tá? Ela removia o véu e o basilisco olhava para o seu opositor e o fulminava, matava. Aí nós temos o entendimento do quê? De um pensamento, de uma razão que mata. O que está acontecendo hoje no Brasil, na sociedade, nos canais do YouTube? O assassinato de reputações. É um querendo ser mais inteligente do que o outro, um querendo ter mais razão do que o outro, um acabando com a imagem do outro, um dizendo que é o burro, o outro, não, você é inteligente, isso, aquilo, outro. E isso não só está no âmbito político, dentro do âmbito espiritual, religioso, é a mesma coisa. O que isso quer dizer, pastor? É a ação desse principado, desses dois principados, dialética, basilisco, juntos. Ou seja, por uma razão natural, por uma lógica natural, política, social, filosófica, ideológica, acadêmica, folclore regional, nós estamos nos matando uns aos outros, não só nos argumentos, mas tem pessoas dispostas para defender o seu ponto de pensamento, o seu ponto político, ideológico, religioso, que eles estão dispostos a matar, literalmente, irmão. Literalmente matar. Então é porrada, é briga, é discussão. Assim. E no meu canal do YouTube, meu Deus do céu, o tanto de crente que me xinga. Ah, você é um herege, você não sei o que. Aí xinga, coloca versículo bíblico ainda para me xingar. São dono da razão. São pessoas que estão cultuando a dialética e usando o poder do basilisco para matar, para fulminar. Se você pensa contrário de mim, eu te mato. Se você saiu uma vírgula do meu pensamento, você não presta. Você é vagabundo, você é de esquerda, você é de direita, você é do centro, você é espírita, você é católico, você é prosélito, você é isso. Aí começa a usar tudo isso para destruir o oposto. Já pensou? Então isso é muito mais do que uma coisa natural. Isso está dentro do âmbito espiritual. E você, cristão, tem que saber disso. Para você não sair matando os outros, que nem uma metralhadora ferindo os outros porque pensa contrário de você, tem um pensamento opositor. Eu estou cansado de dizer aqui, disse no vídeo anterior, vou dizer novamente, pare com essa idolatria de pessoas. Pare com essa idolatria de pensamentos de pessoas. Por que você não tem essa mesma força para defender as coisas de Deus, os mandamentos do Senhor? No final, todo mundo tem um pouco de direita, de esquerda, de centro, de tudo. No final, nós temos um pouco de tudo. A Bíblia tem um pouco de tudo. Mas o que o inimigo quer fazer? Como eu disse no outro vídeo, nos dividir. Para ele colocar esses principados aí, basilisco e dialética, para destruir o povo dele. E não só o povo de Deus, como todas as pessoas. Irmãos, o negócio está sério. Isso causa guerra, isso causa conflito, isso causa fim de casamento, fim de relacionamento. É assim que está acontecendo. No final, quem está saindo prejudicado somos nós mesmos. Estamos sendo influenciados por essa força maligna, satânica e demoníaca. Esse espírito dialética, eu estou falando da influência dialética, não estou falando da dialética dentro do português, dentro do pensamento coerente para você estudar, dentro do âmbito acadêmico. Nada disso, eu quero que você enxergue e entenda além disso hoje. O que está no mundo espiritual, como que nasceu esse entendimento, como que nasceu esse negócio de dialética e como que isso é na prática. Para estudo acadêmico, ó, beleza. Para estudo espiritual, melhor ainda, porque você vai entender o que é que está por trás, ou seja, o pano de fundo está por trás de tudo isso. Então, naquela época que se criou a dialética, o discurso, a influência espiritual, não é que a gente não tem que discutir, não é que a gente não tem que conversar, não é que a gente não vai ter conflito.
Aonde está a parte maligna nisso, pastor? A parte maligna é que eu idolatro isso. É que eu não largo isso e não mudo por nada. E se você me obrigar, eu te mato. Não é assim que está acontecendo? A parte maligna é essa, porque a influência espiritual do espírito de dialética junto com o basilisco, o que eles fazem? Eles querem promover a destruição. Não se contenta apenas com a oposição do pensamento ou com a contraposição, não aceitam rebater. Tem gente aí, irmãos, que, meu Deus do céu, eles acham que são donos da razão. E é a idolatria aí, a idolatria à razão. Eles acham que são donos da razão. Não podem ser contrariados na sua razão, porque senão eles te xingam, eles te batem, eles vão falar um monte de você. Se não partir para a parte física, de agressão física, vão destruir a sua reputação, te xingando das formas piores e inteligentes. Lembra do hálito? O hálito dessa serpente, desse dragão basilisco, que matava. Não acabamos de ler Isaías 59? O próprio Deus falando que as pessoas falavam, olha aqui, os vossos lábios falam falsidades, operação, falar mentira contra os outros, coisas falsas, a fake news, né? Aí você vê a mídia, as televisões inventando fake news no âmbito da politicagem, de tudo. Operação desse demônio, viu? A vossa língua pronuncia perversidades, maldade, coisas ruins, né? Não há quem clame por justiça, ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Então, irmãos, a razão ela está aqui, ó, no hemisfério direito do cérebro. É a área de atuação da dialética, é a área de atuação do basilisco. Aqui é os ovos, ó. Esses ovos representam o quê? A oposição do pensamento, a contradição, a confusão mental. Aqui é os debates. Você pode numerar o nome desses ovos aí, quantos você quiser, né? A raiva, a fúria, o ódio, o rancor de quem pensa contrário. Tem pessoas que é tão raivosas quando alguém contraria ele ou ela, né? Que está disposto aí a matar, sente dor de cabeça, fica emburrado. Tudo isso são ataques na mente dessa ação espiritual. É os ovos que estão eclodindo. E como o profeta Isaías disse no texto que nós lemos no começo, se você pisar nos ovos, eles eclodem, eles quebram. E se você comer disso, desses ovos envenenados, o que é isso? Os pensamentos envenenados, você vai morrer. E aí morre espiritualmente, intelectualmente, e assim vai sucessivamente. Cuidado. Viu aí? E é desta forma aí, como o profeta Isaías diz, se comer os ovos, morre. Se comer deste entendimento errado, dessa lógica maligna, satânica, você morre. E olha só o que acontece. O profeta diz, se pisar nos ovos, numa tentativa de destruir, na verdade nasce uma víbora. É o que acontece, irmãos, com essas pessoas aí que amam a discussão, o debate. Você vai falando, e quanto mais você fala, piora. É isso mesmo. Vai quebrando os ovos e vai eclodindo e nascendo mais pensamentos aéreos e errados. Ou seja, o propósito não é discutir. Para vencer, você tem que destruir isso, queimar isso, derrotar isso. Como, pastor? Eu vou lhe falar aqui. Mas vamos seguir aqui o entendimento. E aí, sabe do que eu me lembro, meu irmão e minha irmã? Do apóstolo Tiago, ele dizendo lá no capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, né? Correlacionando aquilo que Jesus diz, que o que contamina o homem não é o que ele come, é o que ele fala, né? O que sai da boca, é o hálito do basilisco, né? O hálito do basilisco.
Olha aí, inflama o curso natural, ou seja, o curso da natureza. E é inflamada, incendiada pelo inferno. É uma língua de fogo, irmão. Incendiada não por Deus, mas pelo inferno, para amaldiçoar, para destruir reputação, para caluniar, para levantar falso testemunho, para manipular. Então tudo isso são operações deste principado. A isso daqui, irmãos, não é aqueles capetinha, não é aqueles demôniozinhos que a gente enfrenta aqui, incorpora nas pessoas, não. Isso aqui eu estou falando de alto nível, de principados. E todos os principados, eles têm aí um campo de batalha, que é a mente. Eu que dito como vai ser a narrativa disso e daquilo outro. Esse espírito, ele cria o sofisma. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, a palavra aqui que você vai meditar, conselho. Nós temos aqui a tradução conselho, mas em outras traduções nós temos sofisma, tá? É a mesma coisa. Ou em outras traduções até mesmo argumentos ou falsos argumentos que se levantam. Ele vai dizer que vai completar, ó, destruindo os conselhos, versículo 5, tá? Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então as armas que nós temos, elas vão destruir os conselhos, os sofismas, que é o que? Os falsos argumentos penetrados, colocados dentro da nossa mente, mentiras. Mentiras, é a fake news do diabo. O falso argumento, a falsa conversa vai ser implantada aqui, ó, e desenvolvida aqui. E segundo aquilo que você pensa, que você acreditou, que você aprendeu, é isso que você vai desenvolver. Então as armas que nós temos é para destruir. Aí você encontra sim batalha espiritual na mente, irmãos. É aonde os principados querem mais trabalhar, é na mente das pessoas. Aí desenvolvendo a narrativa, ditando como é que funcionam as coisas, como é que você tem que pensar, como é que você tem que raciocinar, para todas as mentes serem controladas e manipuladas dentro de um sistema basilístico. É forte, irmão, isso aqui. É tremendo isso daqui. Então esse espírito basilisco, junto com uma deusa dialética, é uma união de dois espíritos para destruir o verdadeiro conhecimento de Deus. Aí você pega o seu pastorzinho que está ali te ensinando todo dia. Quando eu falo pastorzinho, eu estou falando também de pastores a nível acadêmicos, inteligentes assim, ó, de alto nível, mente de ouro, que também foram influenciados e são até hoje. São até hoje. Aí eles pegam aqui, ó, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui é lógica, tá? Um culto lógico. Aí eles pegam esse texto aqui para ensinar você, ó, o culto tem que ser lógico. O culto ele não pode ter milagres, prodígios, maravilhas. Esse negócio de libertação, de batalha espiritual, é loucura. Para com isso. Aí começam a tentar infiltrar esse entendimento. Eu estou aqui com a concordância Strong, e como você vê, a palavra 3050 é a palavra lógica. Que é essa palavra aqui, olha aqui, ó. Romanos 12, 1. Ok? Então nós temos aqui a palavra lógica, que significa razoável ou racional. Então a tradução aí racional, ok. Também temos o uso aqui, ó, racional, razoável, metafórico, em contraste com o literal, ou seja, aquilo que é em contraste com o literal.
Se você pesquisar mais aqui, ó, ele vai dar uma dica sobre o estudo dessa palavra. Tá vendo aqui, ó? Lógica, tem a ver com logos, com razão, corretamente, lógico, porque divinamente razoável. Vai entendendo aí. Isto é, o que é lógico para Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Os estudos da palavra. Aqui é o estudo da palavra, tá, irmão? Da origem da palavra, tá? Lógica é o quê? Trabalhando através do raciocínio divino, conhecido mediante a fé. Ele não está falando de lógica de homens. Ele está falando de uma lógica divina, de uma lógica de Deus. Não é uma lógica humana. Não é uma lógica secular. Ele está falando de uma lógica, o estudo da palavra, ó. Aqui mais embaixo, ó. Lógicos, uma outra ramificação da palavra. Lógicos, divinamente razoável. Divinamente razoável. É constantemente necessário fazer ofertas aceitáveis ao Senhor, cada uma das quais que é igualmente profundas para a eternidade, quando feitas com fé, precisão divina. Elas, né, no caso as palavras, produzem uma vida perfeita, no qual todas as decisões, ações, por um significado profundo e eterno, mesmo em contratempos terrestres ou até mesmo coisas em relação ao sofrimento da vida da pessoa. Então nós temos aqui a lógica espiritual, não é uma lógica, não é um culto racional baseado na ciência humana, na razão humana, baseado aí na dialética não, na dialética filosófica humana não, é em algo espiritual. Se você pegar a sua Bíblia, ou se você tem, né? A tradução da King James, se você pegar a King James atualizada, tá? Procure aí na King James atualizada. Põe na internet se você não tem. Coloca aí King James atualizada e vai lá em Romanos capítulo... Vou ler aqui para vocês, como diz lá, ó. Diz assim, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto espiritual. Viu como é que muda? Que é o culto espiritual. Então, não é apenas um culto racional, ele está falando de um culto racional baseado no que ele aprendeu espiritualmente, né? Mas aí pegam esse texto para dizer, não, você tem que cultuar a lógica. E foi isso que aconteceu. Eu vou dar mais dados para você aqui. Existe uma cidade, irmãos, na Suíça, Basileia. Essa cidade, ela foi consagrada à razão, à lógica. Você sabe que Suíça, aonde até eu fui, né? Passei por lá. Suíça e Alemanha são o berço da reforma protestante, de algo revolucionário que aconteceu. Então, por muitos séculos, os cristãos, né, e reconhecido por Roma, era a única religião, ou seja, a religião oficial desses países. E o que é hoje, pastor? É um dos lugares que o ateísmo, a razão, a lógica, o intelectualismo, o ocultismo tem tomado de conta. Por causa do quê? De um passado maligno, de consagração satânica que houve e que há até hoje. Então hoje, para você conquistar uma pessoa para Jesus lá, aonde foi o berço? Meu Deus do céu, que tragédia. Aonde foi o berço? Você tem que fazer um esforço terrível, grande, porque a lógica tomou de conta. Olha a cidade que é consagrada ao basilisco. Nós temos aqui então a cidade de Basileia, na Suíça, ou Bercel. O ser mitológico, né? Que é um símbolo tradicional de lá, tá? Cidade essa que foi consagrada ao basilisco. E aqui embaixo, ó, se a gente pegar aqui, vai dizer assim, ó. Na alquimia, o basilisco, símbolo da força, do poder destrutivo do fogo e capaz de decompor
matérias e transformar em metais, né? Aí tem aquele entendimento mitológico de transformar, né? Mitológico e alquimista, de transformar os metais simples, como ferro, como bronze, como cobre, transformar isso em ouro através de um poder que vai transubstancializar, transformar aquilo em uma outra propriedade química e elemental. E deixa eu dizer mais para você. Na Revolução Francesa, 1780 e tralalá, um dos discursos na época da Revolução Francesa foi esse aqui, ó. Mortais, parai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que os vossos medos criaram. Não reconheça de hoje em diante nenhuma divindade do que a razão. Desça ante o Senado da Liberdade e o véu da razão. Não era comum se ouvir isso. Ah não, essa fé sua é muito maluca. Não, isso aí tá muito estranho. Isso aí não tem razão, não tem lógica. E aí a pessoa, através dos argumentos, através da união da dialética, basilisco, o que acontecia? Destruía tudo aquilo, todas as verdades, todas as revelações que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do cérebro das pessoas, dentro da mente deles. Então eles foram destruindo, e o resultado é a frieza espiritual que há lá. E ao mesmo tempo também uma necessidade das pessoas buscar o transcendente, o mundo espiritual. Só que eles não querem saber de cristianismo, não. Eles querem procurar outras coisas. Porque nesta época começou um ataque muito forte contra os cristãos lá. Em toda a Europa foi e é o que está acontecendo neste exato momento. E é o que pode acontecer aqui também no Brasil, se a gente não despertar para orar, para jejuar. E não adianta você ficar, às vezes tem pessoas, irmão, que não adianta você ficar no campo das ideias discutindo, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar pior. É demônio, irmão, e tem alguns, como esses aí, principados, é jejum e oração antes, para o Espírito Santo fazer a obra na mente dessa pessoa, no entendimento dessa pessoa, trabalhar no cérebro, no hemisfério do cérebro, direito e esquerdo, em todo o cérebro, e curar essa pessoa, tirar essa cauterização da mente dele e dela. Então isso daí fez com que, como Paulo diz, o verdadeiro conhecimento, aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na época, foi isso daí que se levantou contra o conhecimento de Deus e destruiu, arrancou o verdadeiro conhecimento de Deus. O mesmo modelo de igreja da Europa que faliu, tem muitos aqui no Brasil que rejeitam o Espírito Santo, que rejeitam os dons, que rejeitam o sobrenatural, o empírico, o transcendente. O que vai acontecer com essas igrejas? E já está acontecendo, na verdade. Estão fechando, porque eles não estão tendo mais força. O pecado está entrando. Não há mais prodígios, milagres, por causa de quê? Desse ataque desse demônio na mente dessas pessoas. E tem gente hoje que recebeu de herança isso daí. É algo muito sério, irmão, isso daqui. É algo muito forte isso daqui. Esta é a igreja de Nossa Senhora de Estrasburgo, que foi aonde foi realizado cultos da razão. Igreja essa que foi transformada no Templo da Razão na época. Por essas imagens, você deve estar pensando, me parece familiar. Sim, hoje é a Catedral Notre Dame. E lógico que você deve lembrar também que um tempo atrás ela pegou fogo, né? Houve um incêndio. Agora eu vou te mostrar aqui gravuras, pinturas, né? Da época. Olha só, olha a deusa aí sentada, mas preste bem atenção nesta figura aqui, quanto ela é espiritual. Você tá vendo aí? A deusa lá em cima e as cabeças decapitadas embaixo. Ou seja, só o meu pensamento que vale. O restante nós iremos decapitar.
Basicamente isso, dentro de um entendimento espiritual. E para finalizar o vídeo, lembra que eu disse para você aqui que uma das coisas que matavam, segundo a mitologia, que matavam o basilisco, era o espelho. Deixa eu dizer algo aqui para você. O espelho é algo totalmente espiritual. Porque o espelho, ele traz uma revelação de você mesmo. Quando você olha no espelho, o espelho ele não mente. O espelho é um dos símbolos da verdade. E segundo a Bíblia, sabia? Lembra do tabernáculo? Lá no tabernáculo não havia uma bacia de água. Quando o sacerdote iria lavar as mãos dele ali, ele olhava para dentro da bacia e ele via ele no reflexo da água. E era assim que era o espelho das mulheres na época do Antigo Tempo. A água. Olhavam para a água e ali era o espelho. A água é a representação da palavra. A palavra que é como um espelho que vai dizer o que você realmente é. A espada da palavra que decepa a cabeça do basilisco e também da dialética dentro do entendimento espiritual. E uma outra revelação, irmãos, sobre o espelho é essa daqui de Ezequiel, capítulo 1. Eu vou ler aqui na tradução da King James atualizada, que diz assim, ó: acima das cabeças dos viventes, ou dos seres viventes, né? Havia uma abóboda semelhante ao firmamento, reluzente como um cristal de gelo, impressionante, ou seja, um cristal de gelo, uma parede de gelo. Na verdade, a palavra abóboda significa cobertura. O ano passado eu ministrei, né, uma palavra lá na igreja só para falar da abóboda. Essa abóboda é uma cobertura, tá? Espelhada. Então, é nesta abóboda, nesta cobertura, aonde estão as janelas do céu. Inclusive isso, né? Quando a Bíblia diz que abre as comportas do céu, né? A abóboda representa o ambiente, o clima, tá? E o próprio Ezequiel, na visão, ele fala sobre os elementos que circulam sobre essa abóboda e também que emana fogo, glória, raio, poder. Então, essa abóboda, ela tem uma finalidade, é uma espécie de espelho. E aqui nós temos uma outra revelação. Que outra revelação, pastor? O espelho, irmãos, ele reflete a sua imagem em um sentido invertido. Ou seja, se nós estamos falando do reino de Deus e as coisas são invertidas realmente. Jesus disse que quem quer ganhar a vida tem que perder. Jesus provou que para multiplicar-se as coisas como o pão e os peixes, né? Tem que se dividir. Jesus, ele vai pregar e mostra para mim e para você que sempre o reino dos céus é invertido, inverso ao reino dos homens. Jesus disse que maior é o que serve, tá? Então você começa a ver. Ou seja, se na tua vida real você se acha, eu sou o grande, eu sou o poderoso, para Deus você é o menor. Mas se você se considera o menor, no mundo espiritual e no reino de Deus, você é o maior. A humildade faz você crescer no mundo espiritual. O orgulho faz você diminuir. Tá entendendo? Então, uma das revelações, ou seja, outra revelação sobre o espelho é essa daí. Bom, vamos continuar aqui para finalizar. Então, o que cura, o que mata, o que destrói é uma palavra. Só que não é uma palavra teológica segundo o raciocínio de uma pessoa que não tem conhecimento espiritual. Irmãos, eu estou aqui cansado de pessoas, homens de muito intelecto, mais do que eu, muito mais estudado do que eu. Recentemente, estava com um pastor aqui, ele tem 6 cursos de teologia, especializado em tudo que você pensar, me pedindo para mim explicar para ele sobre essas coisas espirituais, como eu estou explicando para você, porque isso não foi ensinado a ele, ensinaram outras coisas. Então,
Não é algo que foi formado dentro da mente, do cérebro de pessoas que não tinham mais comunhão com Deus, de pessoas que não têm mais nada de Deus. Quantos irmãos, professores de teologia dentro das universidades e faculdades que são ateus? E para que vai ensinar teologia se são ateus? Tem um monte. Eu já tive professor ateu de teologia na escola, normal. De história, nem se fala, um monte. Porque eram pessoas que tinham sede de entender o mundo espiritual e não achou nada. Só achou fato histórico que se contradiz. Eles não encontraram aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos aqui cansados de falar, o sobrenatural, o transcendente, eles não conseguiram encontrar. Por não encontrar e só encontrar defeitos em homens, defeitos em português, defeito nisso, defeito naquilo outro, erros, falhas, eles optaram agora ter uma mente crítica, só que uma crítica destrutiva. Assim de gente assim, irmãos. Só que pessoas que foram atingidas na mente pelo basilisco, influenciados pela dialética, em busca de uma razão humana, terrena, perecível, pecaminosa, eles não vão encontrar. Porque isso é dado mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. É íntima comunhão com o Espírito Santo. Não tem problema, não estou dizendo que você não tem que fazer curso, tem. Não estou dizendo que você não tem que estudar teologia, você estude. Mas eu estou dizendo de uma revelação que vem do Espírito Santo. E o seu Espírito, em íntima comunhão com Ele, vai revelar coisas para você. E quem disse, irmãos, que você tem que ficar baseado e agarrado no pensamento do que os outros falam? Sabe, irmãos, eu estou aqui, eu vejo, assisto muito, leio muito. O que eu vejo hoje, dentro do movimento pentecostal, neopentecostal, do tradicional, o que eu ouço falar dos cursos de teologia, não é que eu sou contra, eu não sou contra, irmãos. Mas todo mundo está cansado de ouvir os mesmos homens. Ah, não, nós vamos estudar aqui agora Calvino, nós vamos estudar aqui Armínio, fulano de tal, Cicrano, Beltrano. Esses homens aqui eram os máximos, mas vem as teologias, só dá briga e discussão. É a operação desse espírito maligno. Sabe o que eu penso? Não é que a gente não tem que dar crédito a eles, não. Sim, eles deixaram uma herança muito boa, teológica, pra gente. Sim, reconheço. Mas será que hoje nós não podemos ter homens que têm um entendimento melhor, ou maior, ou superior, uma revelação nova? E quem sai, é assim, irmão, você pode perceber, quem sai dessa linha de pensamento calvinista e arminiana, pronto, os que defendem essas teses, e outras teses, outras, você está lascado, irmão, se você pensar fora desse quadradinho deles. Você vai ser detonado. Nos debates, então, que tem aí, teológico, só gente, é isso aí. Tem gente que fica mais confusa do que já estava. Tem gente que já disse, eu não vou nem mexer com a igreja, então, e fé em nada. Porque não encontrou vida em nada disso, não resolveu os problemas dessa pessoa, nem financeiro, nem sentimental, nem amoroso, nem nada, nem acadêmico, nem nada. Só viu briga, discussão e um querendo ser mais cheiroso e bonito que o outro. É a operação desse espírito. Eu sou péssimo em debate, em discussão, porque eu entendo o mundo espiritual. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu não quero que eu venha ter uma percepção apenas humana, da alma. Eu tento discernir o espírito dessa pessoa. Segundo o discernimento que eu tiver do espírito dessa pessoa, do que está lá dentro, da necessidade que essa pessoa tem. Se eu tenho esse discernimento, aí eu tomo uma atitude de discutir para chegar a um consenso ou de me calar e deixar Deus trabalhar. A gente deveria fazer assim. Então, cada caso é um caso, meu irmão. Cada caso é um caso. Para resumir toda essa história, a verdade da palavra de Deus é o que cura, só que é uma verdade espiritual, revelada. É o que eu estou tentando passar para vocês aqui
em vários estudos, mostrando para você. Tá aqui o original, irmão, tá aqui o grego, tá aqui o hebraico, na simplicidade. Não sou especialista nisso, sou apenas um curioso. Mas você tem visto aqui uma coerência nesses estudos, nesse entendimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Por eu ter esse entendimento, eu não fico aqui cavando eu não vou debater diretamente com a pessoa. Às vezes, quando você ouve eu falando do movimento pentecostal, neopentecostal, profético, apostólico, dos movimentos que existem, cada um carrega a sua carga de teologia, eu não bato de frente com as pessoas que estão pregando sobre isso. Às vezes nós vamos debater dentro do campo de discurso teológico. Isso é saudável, natural. Mas ao mesmo tempo eu não fico querendo puxar a bola para o meu time e forçando, obrigando você a ser assim. Nós criticamos às vezes no sentido da pessoa cair em si, se arrepender e mudar o pensamento. Mas se essa pessoa não muda o pensamento, quem é que pode mudar? Só o Espírito Santo. Aí você vai passar para a parte da discussão, que eu sou o dono da verdade, eu sou mais cheiroso que todo mundo, mais bonito que todo mundo. Não é assim. Dentro da política é a mesma coisa. Tá todo mundo se matando, o inferno aplaudindo e Deus triste. Porque nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Estamos deixando a alma falar mais alto. Discernimento do Espírito, revelação pouquíssima. Abra os seus olhos espirituais para você enxergar a verdade. E buscar a verdade. E a verdade que foi revelada ao seu espírito, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser fortalecida e você tem que viver ela. Tudo que eu tenho pregado aqui é o que eu tenho vivido na minha vida e visto o resultado disso na prática. E são grandes bênçãos, uma boa parte. Erro muito, às vezes dá uma exagerada sim, com certeza, mas isso a gente vai reparando ao longo do processo. Que você acorde, que Deus possa te abençoar, abençoar o teu ministério, a tua vida, o teu entendimento espiritual, tá? E olha só, marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like. E como nós falamos muito da palavra do Senhor aqui, e quem já está acompanhando o nosso ministério aí há tempo, nosso trabalho, porque ministério é trabalho, tá? O nosso trabalho aí, eu quero deixar Gálatas 6, versículo 6, que diz assim, ó: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Ou seja, se você quiser abençoar o nosso ministério, uma oferta voluntária, independente do valor. Vou deixar aqui para você uma vinheta e que Deus abençoe você e retribua para você 100 vezes mais, tá bom? Deus abençoe. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.